É como se a gente tivesse recebido um roteiro. Está todo mundo dentro de um navio, em alto mar, e a gente recebe um roteiro dando detalhes sobre a viagem. Vai ter parte que a gente vai passar que vai ter tempestade, o barco vai balançar, mas é certeza que nós vamos chegar no porto seguro. Então, segura na cadeira aí que a coisa vai ficar complicada, mas a gente chega, todos juntos lá, né, gente? Então, eu vou avançar o máximo que eu puder aqui na nossa série. Deixa eu pular bem para frente, né? Lembrando que a gente está aqui vou colocar aqui as sessões, né? Primeira sessão, 7 candeeiros, que são as 7 igrejas do Apocalipse. A segunda sessão é que a gente está agora, os 7 selos. Já abrimos 5 selos e vamos abrir mais um hoje. Um selo mais complicado. Depois disso a gente vai entrar no capítulo 8 e 11. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 6 e 7. Tá? E domingo que vem a gente já vai entrar no capítulo 8. Vamos falar das 7 trombetas também. Capítulo 12 a 14, a tríade do mal. 15 a 16, as 7 taças. 17 e 19 já é a derrota dos agentes do dragão. E o 20 a 22, novos céus e nova terra. Lembrando que o livro está dividido em 7 sessões. Cada uma tem começo, meio e fim. Progressivamente, os eventos vão se tornando mais detalhados. A gente vai ver várias vezes sobre o fim, a volta de Jesus, só que com maiores detalhes. Vocês vão ver que interessante isso, né? Então nós paramos aqui na semana passada, falamos então daquele que é digno de abrir o cordeiro, né, que é digno de abrir o livro. Tínhamos lá o trono, o cordeiro, o Senhor, né, estava segurando o livro selado e ninguém era digno de abrir. João chorava, porque quem toma o livro na mão é que tem autoridade e poder para levar a cabo, executar tudo que ali estava escrito. E é dito então que o cordeiro tinha autoridade, como a gente viu, ele tinha autoridade para cumprir todos os propósitos de Deus. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra. E ali então nós vimos a abertura dos 7 selos. Falamos no domingo passado, quem estava aqui assistiu, quem não estava depois está gravado, esse material fica guardado lá no YouTube. Nós vimos os 4 cavalos, só lembrando aqui rapidinho, né, porque a gente vai para o próximo selo. O cavalo branco é a mensagem do evangelho que é pregada, a igreja que avança, quando Jesus diz para a igreja: toda autoridade foi dada nos céus e na terra, e, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, e assim o evangelho avança no mundo, é pregado, e assim nós temos essa visão, essa força. Lembrando que cavalo representa força, né? Alguns dizem os 4 ventos, né? Então é uma força que avança. A primeira é a palavra de Deus sendo pregada, e em resposta a isso você começa a ter uma série de situações que dificultam, mas não impedem o avanço da igreja, nem do evangelho. Como a gente leu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a ideia. O evangelho sendo pregado e você vai ter todas as tribulações. Algumas vindo diretamente contra a igreja, perseguição, lutas, né? Sereis odiados por todo o mundo. A palavra de Deus fala sobre isso. Hoje vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas o cavalo vermelho representa guerra. A gente viu aqui que é tirada a paz da terra. Então, no mundo, começa desde a primeira vinda de Jesus até a segunda, estamos aguardando, já está se cumprindo todas essas profecias. Os 4 cavalos estão avançando progressivamente, a gente vê os acontecimentos. Guerras, desde aquele início, nós comentamos aqui, um dos domingos falamos de escatologia, quando Jesus fala, aquela geração que estava lá diante dele, testemunhos oculares, ouviram a profecia de Jesus, o sermão profético de Jesus, e ele fala, essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. E já começou a acontecer com aquela geração. No ano 33, né, Jesus é recebido nos céus, o Espírito Santo desce, a igreja avança. Logo depois, gente, no meio de tantas perseguições, tudo, teve uma grande guerra. A pior guerra contra o povo de Deus que estava ali na região de Jerusalém, foi invadido, mataram todo mundo, destruíram o templo e nunca mais reconstruíram esse templo. Então ali a gente já vê as guerras acontecendo, o mundo nunca mais teve paz. Nós nunca tivemos, na história da humanidade, desde a primeira vinda de Jesus
e até a segunda nós vamos ter um dia de paz na terra. A guerra sempre existirá entre nós. Ou é nação contra nação, ou são conflitos regionais, às vezes continentais e até mundiais, duas vezes. E todo mundo que, todos nós sabemos, a gente está sempre esbarrando no limite de entrar numa terceira guerra. Grandes potências sempre entrando em atrito, aí seguro, contornam diplomaticamente a coisa, mas a gente vive nessa iminência constante. Países atacando países, guerras, terrorismo, essa é a realidade do mundo, desde a primeira vinda de Cristo. O cavalo vermelho, falamos um pouquinho, especialmente a perseguição dos cristãos, meus irmãos. Nós vimos aqui que durante toda a história do comunismo, por exemplo, a quantidade de pessoas que foi morta pelo comunismo é uma coisa assustadora. Lá na União Soviética, mais de 20 milhões, na China, 65, Vietnã, mais de 1 milhão, Coreia do Norte, 2 milhões. Lembrei, eu acho bom, importante lembrar disso de novo, enfatizar, Coreia do Norte hoje é o lugar mais perigoso do mundo para você ser cristão. Lá você vai ser morto mesmo. Existe campo de concentração, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, há muito relato de pessoas que se converteram, famílias inteiras foram mortas. Não é no Oriente Médio, não, gente. Depois vem o islamismo, mas o comunismo é o que mais mata. Até os dias de hoje, né? Camboja, Europa de Leste, América Latina, África, Afeganistão. Então, meus irmãos, é uma coisa assim assustadora. Depois disso, o cavalo preto. É interessante que o cavalo preto é o terceiro selo. E quando ele diz assim, eis um cavalo preto, seu cavaleiro, com uma balança na mão, eu vi como que vós, no meio dos 4 seres viventes, dizer, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A gente viu aí a fome, gente. A fome vem como consequência das próprias guerras, essa realidade que a gente vive, né, de uma má distribuição também da riqueza no mundo, o egoísmo, a maldade, e a gente vê isso aqui muito representado aqui. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário era um valor muito alto, a pessoa tinha que trabalhar muito para comer um pouquinho, 1 medida de trigo, ou seja, que a escassez e a fome, ela ia acompanhar a humanidade, como reflexo de tudo isso. Aqui nós estamos no terceiro selo, que é o terceiro cavalo. Por outro lado, não danifiqueis o azeite e o vinho. Por causa do egoísmo dos homens, a gente vê poucos com muito e muitos com pouco. Isso já estava registrado, gente. É o terceiro cavalo, o cavalo preto. Nós temos nações inteiras aí passando dificuldades, muitas vezes decorrência de várias coisas, de guerras, de regimes que trazem a fome. Tem países aqui que há pouco tempo atrás eram riquíssimos, na América Latina, e hoje estão matando cachorro para comer, para sobreviver. Então a fome é uma realidade. A miséria, né, aqui é um reflexo da miséria. O cavalo preto é isso. Depois, por fim, o último cavalo é o cavalo pálido, gente. O cavalo pálido, ou cavalo amarelo, ele representa realmente a morte. Que no meio de tudo isso, a quantidade de pessoas que iam morrer era assustadora. E é interessante aqui que o texto vai falar, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, aí vem o cavalo amarelo e seu cavaleiro, chamado Morte. O inferno estava seguindo, foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A espada, a fome, com a mortandade. Isso aqui é epidemia, gente. Isso aqui são grandes epidemias que a humanidade enfrentou por meio das feras da terra. Aqui você tem um resumo de coisas que levam à morte numa quantidade muito grande. Então ele coloca aqui, ó, matar a espada, as guerras, né, espada, armas, fome, cavalo preto, e com a mortandade. Algumas traduções estão falando de epidemia. E nós vimos aqui, né, acabamos de passar pela maior epidemia que a humanidade já passou, sem dúvida. Tivemos, claro, febre amarela, peste bubônica, sempre tem. Mas a pandemia que nós vivemos do Covid-19 foi realmente assustadora. Isso é algo que faz a gente, peraí, nós estamos falando do 4º cavalo. Tudo que está escrito aqui já aconteceu. Está avançando progressivamente. No meio de tudo isso, gente, o 5º selo foi uma reação do povo de Deus, clamando. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue
dos que habitam sobre a terra? Aqui, claramente, gente, é o povo de Deus clamando. Depois de tudo que a gente está enfrentando, são catástrofes que atingem toda a humanidade, mas muitas são particulares do povo de Deus. É uma reação natural que a gente tem, é o povo de Deus clamando. E aí você tem a resposta de Deus. E aí? Você não vive num mundo injusto? Você não vê injustiça acontecendo? Os filhos de Deus não sofrem injustiça aqui? E segundo a palavra de Deus, a igreja vai ser cada vez mais odiada nesse mundo. Os nossos valores, os nossos posicionamentos, a postura da igreja, ela é radicalmente contrária a tudo que o mundo nos apresenta. Então, ser cristão no mundo vai se tornar cada vez mais difícil. E seremos perseguidos, e seremos odiados. Isso está escrito, gente. A gente vai ter que passar por isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso, e o povo vai clamar. E a resposta é muito interessante. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. O povo de Deus que é perseguido, injustiçado, ele é recebido com vestes brancas, gente de Deus, que representa a pureza, né, do sangue de Cristo. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Olha que coisa interessante. É como se Deus dissesse assim, ó, então está caminhando, o fim está perto, aguenta mais um pouco. E é o clamor das almas que clamam. O povo de Deus, desde, falamos aqui no domingo passado, Caim matou Abel. É o sangue que clama por justiça. É o Filho de Deus nesse mundo clamando por justiça, gente. Então, há um clamor pelo juízo de Deus. Quando a injustiça acontece, lembra disso, gente. Deus é justo. Ele não tolera injustiça. Se você fica indignado com alguma injustiça que acontece no mundo, com terceiros, inclusive até com você, sabe de uma coisa? Deus está muito mais indignado do que você. Desde o sangue de Abel, o mundo passa por injustiças. O povo de Deus sofre injustiças aqui. E há um clamor pelo juízo de Deus. E Deus é paciente. Deus diz assim, ó, ainda por um pouco tempo. Aguenta mais um pouquinho. O juízo de Deus não tarda, diz a palavra de Deus. Deus está, sim, aguardando o momento certo. E é o que nós vamos falar no próximo selo. E ele fala assim, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui, meus queridos, nós temos o quinto selo, fechamos no domingo passado, o povo de Deus clamando por justiça, tanta coisa errada acontecendo, guerras injustas, né, miséria diante do egoísmo dos homens, sofrimento de toda sorte, perseguição aos cristãos, e aí o povo clama, e Deus fala assim, aguenta mais um pouquinho. É o selo seguinte. Aí a gente vai agora para o sexto selo. O sexto selo, ele mostra aqui o juízo de Deus sobre o mundo, e vai no capítulo 6 e 7, que eu acho interessante, o finalzinho do 6 e o início do 7, ele vai mostrar duas coisas interessantes. Que é sempre assim, sempre que a Bíblia fala de juízo de Deus, é juízo de Deus sobre o mundo, sobre aqueles que não são de Deus, e Deus poupando, preservando, salvando os seus. É sempre essa a ideia. Desde João Batista, quando ele disse, o machado é colocado na raiz, o machado é a ideia de fogo que desce para juízo daqueles que não são de Deus, e salvação para aqueles que são de Deus. Era a expectativa, por exemplo, que o povo de Deus tinha pouco antes da primeira vinda de Jesus. Havia o que a gente chamava assim, de literatura apocalíptica judaica. Naquela época, eles passaram 400 anos em que nenhum texto sagrado foi escrito, 400 anos de silêncio, entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos que Deus não levantou nenhum grande profeta, foram os 400 anos de silêncio. E foi um período de muita perseguição, sofrimento, e havia um clamor pelo juízo de Deus. E havia, sim, uma expectativa de que quando o Messias viesse, era essa a ideia, ele viesse para trazer juízo. E quando Jesus vem, o tempo todo a gente vê os discípulos falar assim, agora vamos fazer fogo descer sobre os samaritanos. Aí Jesus fala assim, calma, vocês não estão entendendo. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Mas por quê? O Cordeiro veio a primeira vez para morrer pelos nossos pecados, para salvação. É por isso que aí o próprio João Batista, quando ele é preso,
e ele está encarcerado, e ele ouve falar das obras de Jesus. Ele, por incrível que pareça, também ainda estava tentando compreender aquilo. Ele foi o último profeta da antiga aliança. Ele aguardava e profetizava a vinda do Messias. E quando o Messias viesse, traria salvação para o povo de Deus e juízo. E quando ele está preso e ouve falar das obras de Jesus, olha que coisa interessante, ele manda dizer: és tu que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E é interessante que a palavra outro na Bíblia, no grego, existe duas palavras para outro. Héteros, que é outro diferente desse, ou uma outra palavra em grego que é igual a esse. E ele está dizendo assim, não era o Senhor Messias? E eu não estou vendo, eu estou vendo uma mensagem de paz, de salvação, pregar salvação, salvar todos, e cadê o juízo? Jesus responde citando Isaías. Ele vai responder bem assim para ele: olha, os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é pregado o Rei dos céus, e ele para aí. Se você for lá no texto de Isaías que Jesus citou, e a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele não cita essa segunda parte, porque aí fica claro para quem estava vivendo entre a primeira e a segunda, a transição da vinda do Messias, a antiga e a nova aliança. Eles tinham a ideia que esses eventos que a gente está ensinando aqui em Apocalipse, a vinda e o juízo e o fim de tudo, e a salvação do povo, a restauração do povo de Deus, eles achavam que seria na primeira vinda de Jesus. Não há nenhum texto no Antigo Testamento que fala da vinda de Jesus em duas partes. Pela primeira vez, quando Jesus pega o último profeta da antiga aliança, chama ele e manda dizer para João Batista que sou eu mesmo, não é outro não, sou eu mesmo. Por quê? Porque estava profetizado lá em Isaías, que os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é pregado o Rei dos céus. Só que ele para aí. Então, a vinda do Messias traz salvação e juízo. Só que na primeira vinda, é o Cordeiro que morre pelos nossos pecados. E o juízo só vai vir na segunda. Ninguém sabia disso. Nem João Batista. E é orientado ele sobre isso. Ele compreende a mensagem. Ele fala assim, sou eu mesmo. Aí Jesus começa a explicar, é necessário que eu vá, que o Espírito Santo seja derramado, vocês vão por toda a terra pregar o Evangelho. Aí, depois de o Evangelho ser pregado, todo mundo virá o fim. Eu volto para juízo. Percebe? Então deixa eu falar uma coisa, você está impaciente porque você não vê justiça na terra? O povo de Deus, desde a primeira vinda de Jesus, estava impaciente, sofrendo injustiça, achando que Jesus ia vir para trazer juízo, porque eles queriam que tomasse Roma, destruísse tudo, tomasse conta de tudo, e Jesus fala assim, não meu irmão, eu vou voltar para o céu, vocês vão ficar pregando aqui durante milhares de anos, aguardando a segunda vida, juízo de Deus não é agora. Gente, isso foi dito há 2000 anos, para a igreja, no passado. E nós ainda estamos pregando sobre isso. O juízo de Deus não tarda, tenha paciência. E será como na época de Noé. A turma vai falar, tanto tempo, gente, não volta mais. Que negócio é esse? E a turma casava, se dava em casamento, vivia como se nada. De repente, meu irmão, a coisa vem. Então nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda. Toda a antiga aliança aguardava o Messias que ia vir trazer salvação e juízo. É a profecia de João Batista. Que ele fala que aquele que viria, que ele não é digno de desatar sandálias, ele traria fogo e derramaria com o Espírito Santo, que é salvação e juízo. Havia essa expectativa. E Jesus disse, sou eu mesmo. Eu que trago salvação, é o Cordeiro de Deus, que morre pelos pecados nossos, que tira o pecado do mundo, é ele mesmo. É o que João Batista, quando vê, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra cordeiro, para o povo da antiga aliança, é a ideia de tirar o pecado do mundo, de duas formas. Salvando os seus, derramando o seu sangue, e o Cordeiro de Deus também tira o pecado do mundo, sabe como? Juízo. É aqui que aparece. Quando no sexto selo é aberto, aí vai fazer sentido para todo o povo da antiga aliança, e para nós hoje, entender o que aconteceu entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, está se cumprindo, Jesus dizendo, sou eu mesmo, os cegos vêm, coxos andam, salvação. Na segunda vinda, o Cordeiro vai trazer agora, tirar o pecado do mundo. Quando João Batista fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou, primeiramente, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados, salvação do seu povo. Depois ele vai extinguir o pecado como? Juízo. Olha o que é dito aqui. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina.
a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, isso é fim de mundo mesmo, literalmente. Depois de todas as profecias se cumprirem, depois de todos os outros selos e os cavalos, guerra, fome, terremoto, perseguição aos cristãos, tudo aquilo que está escrito, aí vem o juízo final, um abalo cósmico, é fim de mundo. A gente não tem esperança aqui, a Bíblia é clara sobre isso, a nossa esperança não está nesse mundo, mas novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Só que aí tem um detalhe, gente, esse cordeiro volta. Só que aí, ó, meu irmão, os reis da terra, aí, meu irmão, não tem essa, pode ser rico, pobre, branco, preto, pode ser o que for, servo, escravo, a todos, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravo, livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes rochedos, caí sobre nós, e esconderam-os da face de quem? Se assenta do trono. Quem que se assenta no trono? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira vinda, morreu, pagou, liberta o seu povo e tira o pecado do mundo, pagando na cruz. Na segunda vinda, o Cordeiro vem. É o Cordeiro mesmo, é ele mesmo. João Batista estava certo. É ele que tira o pecado do mundo. Das duas formas, João Batista estava certo. Salvando o seu povo e trazendo juízo sobre o mundo. Só que isso aí foi entre uma primeira e segunda vinda. Não ia ser num único evento. Ninguém sabia disso no Antigo Testamento. Vai ficando claro no Novo Testamento. E hoje para nós está claríssimo isso. Nós estamos aguardando, desde a primeira vinda de Jesus, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a terra. E não tarda, gente. O que ele está colocando aqui é algo assim, catastrófico. A ira do Cordeiro. A gente não tem ideia do que é isso. É uma forma poética, óbvio, né? Cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E eles estão dizendo isso sobre os montes rochedos. As pessoas vão querer morrer do que enfrentar a ira do Cordeiro. O juízo de Deus vai vir de tal forma, de tal forma. Se você acha que as injustiças estão acontecendo aí, a turma faz o que quer. E Deus não cobra, Deus não faz nada. A turma pergunta, onde estava Deus quando aconteceu aquela injustiça? Onde estava Deus quando fizeram mal contra mim? Onde estava Deus diante de tanta coisa errada que a gente vê? Guerra, fome, corrupção, tanta gente fazendo coisa errada que a gente fala, não é possível. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus opera juízos temporários no presente, isso é porque ele está sendo bonzinho, ironicamente falando, ele está sendo bonzinho, ele está poupando. Quando Deus não opera juízo temporário no presente, quando o bandido rouba e não é preso, quando o político mente, rouba e volta no poder, sabe para quê? Porque o juízo seja maior. A gente fica indignado. Deixa eu te contar, quando as pessoas cometem injustiça aqui na terra, e Deus executa juízo temporário, as pessoas contêm o mal. É a forma de Deus conter o mal no mundo. Mas quando Deus permite que o mal continue sendo executado, porque o juízo vai ser maior depois no final. É sempre assim. Tanto que Jesus vai falar sobre o pior juízo terá no final. Há uma escala. Entende? Maior juízo terá. Jesus chega a falar sobre isso. Então, o juízo pode ser pior. Então, quanto mais as pessoas acumulam injustiça nessa vida, maior será o juízo depois. Então, se a gente fica indignado de ver coisas erradas e passa batido, fala, nossa, Deus não está vendo? Deixa eu falar para você. Isso fica claro lá na carta aos Romanos. No início da carta, quando Paulo fala sobre o fim dos tempos, que a coisa ia ser de tal forma que a gente ia ficar assim, escandalizado. E a Bíblia diz assim, que Deus os entregou à sua própria vontade. Sabe qual que é o maior juízo de Deus sobre uma geração? É quando Deus tira as balizas, tira aquilo que contém o mal, e o povo é entregue à sua própria vontade. A pior coisa que pode acontecer, a pior resposta e o juízo mais severo de Deus para uma geração é quando Deus faz assim, responde para o povo, seja feita a tua vontade. Quando Deus fala para alguém, seja feita a tua vontade, meu irmão,
Esse está entregue a si mesmo. Romanos 2. Deus os entregou para fazer o que quiserem. É como se Deus soltou as cordas, vai. É a hora. Nós estamos vivendo essa geração. Nós estamos caminhando para isso, gente. Nunca se viu tantas coisas absurdas. Há coisas assim, você fala assim, a humanidade está completamente fora de si. E está mesmo. O mal foi contido ao longo dos séculos e milênios. Mesmo havendo injustiça, mas não do nível que nós estamos vivendo, gente. As coisas que nós estamos vendo, uma geração inteira entregue a si mesmo. Isso já é juízo de Deus. É um juízo temporário no presente, que Deus está entregando o homem à sua própria vontade, para acumular maior juízo no final. Nós estamos vendo isso. Então, gente, o que vai acontecer aqui vai ser proporcional. Porque chegou o grande dia. O grande dia. A Bíblia fala muito desse grande dia. Naquele dia, quando Jesus voltar e trouxer juízo sobre toda a terra. É o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ninguém, nada. E nenhuma injustiça passará em branco para Deus. Não vai escapar da justiça de Deus. Quando alguém escapa da justiça humana, deixa eu contar agora para você, é pior. Para nós é indignação, né? A gente fica indignado, né? O cara fez coisa errada, você matou a mulher, mas porque o cara tem dinheiro, paga advogado e sai ileso. O outro faz umas coisas, fala, meu Deus do céu, fala, não acredito que isso está acontecendo. A gente fica indignado, a gente liga a televisão, a gente abre os noticiários, as mídias sociais, o jornal, seja onde for. Hoje, a sensação, acho que o sentimento mais forte de quem tem a mínima noção de justiça é uma indignação de que a gente não viu tanta coisa absurda. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que não vou fazer nada. A gente tem vontade de pegar em arma, a gente tem vontade de fazer uma revolução, a gente vê as coisas erradas acontecendo. Deixa eu te contar, essa geração está sendo entregue à sua própria vontade. E as injustiças nunca chegaram onde chegaram. Não há mais noção. Isso é fim dos tempos, gente. Isso é sinal dos fins dos tempos. Converte essa sua indignação que te amargura, converte isso assim em temor. Fala, nossa, o negócio está ficando feio. A coisa está piorando. Quando a gente vê que o que João está escrevendo em Apocalipse é simplesmente o que Jesus já disse nos evangelhos. Por isso que a gente diz que Jesus ele falou tudo o que tinha que se falar. Tudo. O Apocalipse é um detalhamento. Foi assim, as suas profecias ficam organizadas de uma forma sistemática. Mas Jesus já falou de tudo isso, gente. Tudo. Mateus, Marcos, a gente abre lá nos evangelhos, Mateus 24:6, toda a sequência que a gente está lendo aqui. Tudo que a gente está lendo, a abertura do selo, mas não estava detalhado desse jeito. Não estava falando de um cavalo branco, que é a pregação do evangelho, a gente já sabe disso. Jesus fala, ele prega o evangelho a toda criatura. Aí depois não fala do cavalo vermelho, que são as guerras, rumores de perseguições. Depois o cavalo preto, fome, terremoto, que já é o fim mesmo, já entrando em colapso. A terra está gemendo, o negócio está aqui, Jesus está vindo. Então essa é a ideia de Apocalipse. Aí você vê lá Jesus falando no capítulo 24. Ele diz assim, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Está aí, o cavalo vermelho. Aí ele continua, não vos assusteis, não é necessário, porque é necessário que aconteça, mas não é o fim ainda, gente. Calma, isso aí é o segundo, terceiro cavalo ainda, ainda tem muita coisa para acontecer. Aí ele continua, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, cavalo preto. Jesus falou de tudo. É só você ler os evangelhos, você vê que Apocalipse não vai falar, deixa eu contar para você, não vão ver nenhuma novidade aqui em Apocalipse não, viu? Nenhuma. Tudo que a gente lê em Apocalipse, Jesus já falou. Ele vai falar de muitas coisas, só que o Apocalipse vai dar uns detalhes, vai refinar o negócio. A coisa vai ficar bem organizada. Reino contra reino, haverá fome. E depois, terremoto em vários lugares. Já são, o quê? Esse selo que a gente está vendo aqui, o sexto selo. Terremoto, catástrofe, já caminhando para o juízo. Porém, tudo é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, vos matarão, perseguição. A igreja vai sofrer uma perseguição cada vez maior. As injustiças, as coisas erradas que a gente vê. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
por causa do meu nome. Aí continua, nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Estamos vivendo a geração das falsas profecias, das falsas igrejas e das heresias, gente. A gente não pode sair dando ouvido para tudo que fala, não. A gente precisa agora daquele dom mais importante hoje, sabe o que é? Discernimento de espírito. Não é para falar se esse demônio é daqui ou dali, não. Discernimento de espírito, gente. É saber, esse espírito é de Deus ou é do anticristo? É heresia? É falso profeta? Toma cuidado. Muitos serão enganados. Grandes multidões. Aqui a Bíblia vai falar, gente, enganarão a muitos. É o que nós estamos vivendo, é a geração nossa. Ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todo. Não é isso que nós estamos vendo, gente. O amor está morrendo. É aquilo que a gente fala, pai mata filho, filho mata pai. A gente nunca viu. Gente, isso virou uma febre. A gente abre o jornal o tempo todo. Pai matando filho. Isso, gente, é demais. Nós estamos vivendo as injustiças, vão acumulando, o juízo está vindo aí. Ó, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, é sempre assim. Ó, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Está aí, tudo aí, está escrito, Apocalipse, resumido por Jesus lá, no evangelho de Mateus, depois Marcos 13 também. As coisas estão avançando, gente. Guerra, fome, terremoto, falsos profetas, está avançando. Perseguição à igreja, persevera firme. Não fique indignado com essa injustiça que você está vendo. Isso aí vai acumular juízo. Sempre você vê uma injustiça passar batido aqui, meu irmão, acumulou juízo. Vixe, lascou, velho. Lascou. Porque quando Deus contém o mal, Deus contém o mal. É só você ver o que aconteceu com o próprio Faraó. Você vê a relação de Faraó com Deus ali, e Deus endurecia o coração, e de vez em quando Deus, ele deixava o Faraó fazer o que quisesse. O juízo vinha, as pragas vinham. Então assim, essa relação assim, meu irmão, Deus está vendo, nada passa batido, nenhum governante, nenhuma autoridade, e interessante que, né, quando a gente lê lá, eu acho legal ele colocar os reis da terra, os grandes, cadê os grandes? Meu irmão, esses grandes, no juízo, eles vão preferir que os montes caiam sobre a cabeça deles, do que ter que enfrentar as suas injustiças diante da ira do Cordeiro. Está vendo? Então é isso que nós estamos vivendo. O Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. O Evangelho de Marcos, ele vai falar um pouco mais do fim mesmo, né? Aquela parte mais complicada. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aí é o que o Apocalipse fala. É um colapso da natureza. Os céus se desfarão, as estrelas cairão. É o que está escrito lá em Apocalipse. Isso é fim de mundo mesmo, já é o finalzão mesmo. Aí acabou, aqui não tem mais salvação, meu irmão. Fechou a arca, acabou. O dilúvio desceu, que agora não é mais com água, é com fogo, é pior. Só que tem um detalhe interessante, que aqui no capítulo 7, vai falar dos 144 mil selados. Eu não vou falar dos 144 mil hoje, porque é impossível. Vai ter que ser um domingo só sobre isso, fica tranquilo. Porque você vai ver um monte de seita falando 144 mil, tem uma série de explicações que não dá para você falar no finalzinho do sermão, isso aqui vai dar nó na cabeça. Mas vamos entender uma coisa. Mesmo de sempre, Jesus já falou tudo que está no Apocalipse. O que Jesus fala lá? Vai haver o fim, o negócio vai ser complicado, o juízo final, vai vir fogo, vai acabar. Só que, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Só que tem um detalhe, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele não acreditei. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Aí ele continua, mas naqueles dias, após a vir tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, tudo que está no Apocalipse, os poderes do céu serão abalados, e aí então virá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Apocalipse 7 fala dos 144 mil, nós vamos dar mais detalhes. Mas Apocalipse 7 vai falar o que Jesus já falou. Por causa dos eleitos,
Deus abreviou. Em que sentido? Vai vir juízo para o mundo e salvação para os seus. É por isso que ele vai dizer que os seus serão salvos, por causa dos eleitos. E aqui Jesus já adiantou em Marcos que enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos pelos 4 ventos. E quando você vai ler lá, depois disso, capítulo 7, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, dizendo: aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ele salva os seus nesse negócio. Essa que é a ideia. Aí depois vai lá para o verso de número 9, a gente vai ver a salvação. Depois destas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestidura branca, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus se assenta no trono, ao cordeiro pertence salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeados do trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Resumindo, a gente viu alguns capítulos atrás, a visão do trono, Deus Todo-Poderoso segurando um livro selado, com 7 selos. Jesus toma esse livro, abre, executa abrindo selo por selo, tudo que tem para acontecer. Nós vimos aqui, os cavalos indo, e a destruição, perseguição, mas no final, juízo final de Deus vem, e Deus salva os seus. Juízo sobre o mundo, salvação sobre o povo de Deus. E ele fecha de novo, todo mundo agora diante desse trono. Então é como se João Batista tivesse essa visão do trono. Aí agora, e cadê o povo? Cadê o povo? O povo está lá na terra. O que vai acontecer com o povo? Vai ter toda essa visão, os selos se abrem, volta de novo para o trono. Ele está lá diante do trono, o trono que vai ter, os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória. Ele vê o povo de Deus todo lá, de novo, sendo salvo. Então o que a gente vê aqui, no meio de tudo isso, a indignação, as injustiças, as coisas acontecendo, Deus fala: aguenta mais um pouquinho, o juízo vem. O último selo aqui é aberto. O 6º, na verdade, ainda tem o outro que a gente vai ler, o capítulo 8, que é o 8º, o 7º selo, né? O 6º selo é aberto, é o juízo de Deus, que vem para quê? Para 2 coisas: juízo sobre a terra, nenhuma injustiça vai passar batido, fica tranquilo. Salvação do povo de Deus. Só que no meio disso ele vai falar dos 144 mil. Eu vou deixar para falar mais para frente um pouquinho, tá? Vou dar mais detalhes, vou mostrar para você que tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas a gente está tendo essa visão, gente. Como que Deus já escreveu tudo. Está tudo escrito. Jesus já tinha dito nas profecias. O Apocalipse está detalhando. As coisas estão acontecendo. A gente não se assusta. A gente tem o roteiro na mão. Para que eu vou me assustar? Eu estou vendo os grandes, os poderosos fazer o que querem aí, gente. Essa palhaçada que a gente vê na nossa nação. Você fica indignado? Meu irmão, está escrito aqui, isso ia acontecer. Eu quero ver o dia que o cordeiro vier com a ira, o que eles vão fazer. Meu irmão, a gente tem que crer na justiça de Deus. E não tem problema, passou batido aqui, vai ser pior depois. Tenha certeza disso. Se alguém fez uma injustiça contra você, e não foi pego, e você recorreu, e não ganhou, e a injustiça imperou, meu irmão, entrega para Deus. Creia na palavra. Deus falou: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Justiça de Deus é retributiva. Jesus falou isso para João Batista. João Batista estava vendo muita injustiça, ele ia ser morto, decapitado. E aí ele falou: e aí, estou aqui, vou ser morto. Eu preguei que o Messias viria para trazer salvação para o povo, e eu vou ser morto, decapitado. E juízo, e eu estou vendo aí o Império Romano fazendo o que quer, tanta injustiça acontecendo, e aí? Ele ficou confuso. O João Batista é o crente dessa geração, que está sofrendo, vendo injustiça, e não vê Deus fazer a justiça. Aí você pergunta: Senhor, mas aí, o que aconteceu? Jesus vai falar a mesma coisa que falou João Batista: os cegos vêm, os coxos andam, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, então virá o fim. Tenha paciência. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o juízo virá. Ele não tarda. Você crê nisso? Você vai ter paciência? Um dia, gente, todo mundo vai prestar conta. Não tem uma injustiça nesse mundo
que Deus não vai um dia chamar e vai ter que julgar. Hoje a gente tem oportunidade, gente, se você está aqui, você tem a oportunidade de ouvir a palavra, se arrepender, confessar os seus pecados, e ser perdoado, gente, e ser livre desse juízo, e um dia comparecer nesse trono, porque todo mundo vai perante um trono, meu irmão, uns para juízo, e o outro para salvação, mas todo mundo vai estar diante de um trono. A gente tem a opção de aceitar a justiça que vem de Deus, o perdão dos nossos pecados e ser salvo, ou resistir, toca a vida, vive como quer, e depois o juízo de Deus virá. Mas na igreja, meu irmão, a Bíblia diz que muitos naquele dia diziam: Senhor, eu ia na igreja, dava o dízimo, frequentava. Jesus falou: não vos conheço. Ser de uma igreja não quer dizer nada. A gente tem que ter certeza que a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, que a gente foi salvo, que a gente foi perdoado, que a gente faz parte desse negócio aqui. Porque um dia, Deus vai chamar todos perante um trono. Aí vai ser ou o trono de justiça, onde vai vir juízo para a turma lá, cordeiro, a ira, ou esse trono aqui, gente. Que a gente vai estar ao redor desse trono, clamando e dizendo que ao Senhor pertence a salvação. E aí estavam lá os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono, e se prostravam com o seu rosto, e adoravam, dizendo: amém, glória, sabedoria, ações de graças, força, pelos séculos dos séculos, amém. Essa é a visão dos filhos de Deus glorificados, fechando o capítulo 7. Domingo que vem a gente vai falar dos 144 mil e vai avançar mais um pouquinho, gente. Nós temos o último selo e a gente fecha essa sessão e vai para a terceira sessão. Tem muita coisa para a gente estudar em Apocalipse. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Primeiro agradecer, Senhor, eu estou compreendendo aqui a Tua palavra, o negócio é sério. As coisas escritas aqui estão diante dos nossos olhos, a gente está vendo aí, tudo que você está vendo só corrobora com a sua fé. Você está vendo injustiça, você está vendo coisa errada acontecer e ninguém faz nada, não é possível. Fica tranquilo, Deus está vendo. Deus está vendo, entrega para Deus. Coloca a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, a Bíblia fala que naquele grande dia a gente vai ver a diferença dos que servem e daqueles que não servem. A diferença vai ser naquele dia, gente. Os que servem vão estar diante de um trono de graça, um trono de louvor, de salvação. E aqueles que não servem estarão diante de um trono da ira e do Cordeiro. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra nos dá ainda, Senhor, a oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para o Senhor, de estarmos em comunhão com Cristo, de aceitarmos o Cordeiro na sua morte, para não ter que encará-lo na sua ira, lá no final dos tempos. Nós já estamos vivendo, Senhor, o Apocalipse, hoje, diante de nossos olhos. Nós vemos claramente, Senhor, esses cavalos, que são forças, sobre a terra, Senhor. O Evangelho está sendo anunciado. Nós estamos vendo, então, perseguição, guerra, fome, miséria, pandemias, tudo está avançando, Senhor. Ainda teremos dias difíceis, ó Pai, em que a igreja ainda vai passar muitas tribulações aqui na terra, Senhor. Às vezes individualmente, às vezes coletivamente, às vezes regiões do mundo as perseguições apertam. Temos irmãos na fé que são hoje, Senhor, presos e mortos, simplesmente porque pregam o Evangelho, creem no Evangelho. Há países onde é proibido falar no nome do Senhor. Quem aceitar Jesus morre. Nós estamos num país livre ainda, Senhor. O que nos indigna, nos deixa indignados muitas vezes, essas injustiças no alto escalão, Senhor, dos governos, nos tribunais, a corrupção vem imperando na nossa nação, isso deixa a gente indignado, Senhor. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra essa noite nos lembra que um dia os grandes e os poderosos dessa nação vão ter que prestar conta, Senhor. E eles terão que enfrentar a ira do Cordeiro, Senhor. A Tua justiça deve acalmar o nosso coração. O Teu juízo virá, Senhor. Nós esperamos que todos aqui, Senhor, estejam diante daquele trono de salvação e graça.
lavados, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, e não tendo que enfrentar a ira do Cordeiro, com as vestiduras brancas, ó Pai, os seus pecados pagos na cruz, pois nós cremos na primeira vinda de Jesus, como Cordeiro que tira o pecado do mundo e morreu por nós, e nós também cremos na segunda vinda de Jesus, que virá com ira, o Cordeiro virá para tirar o pecado do mundo com justiça e juízo, Senhor. Ajuda-nos a confessar e viver uma vida que honra o Teu nome, Senhor, aqui na terra. Mesmo diante de tantas injustiças, vale a pena servir ao Senhor no mundo que jaz no maligno, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.